Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Riso, faço engenharia de produção na Universidade de Brasília e hoje, a convite da Mobiliza FT, eu vim falar um pouquinho sobre cultura no trabalho remoto. Hoje eu faço parte do grupo gestão na área de gestão, sou gerente de gestão responsável pela parte de motivação dos membros, treinamentos, parte do trainee e também sou assessora financeira responsável pelas entradas que a gente tem no grupo gestão. Antes de falar como que a gente tem tentado fazer essa introdução da nossa cultura que é tão forte no trabalho remoto, nesse meio virtual, eu vou apresentar um pouquinho antes da nossa parte de rebranding que a gente teve no final de 2019. Para quem não sabe, o branding é um processo de ressignificação, de mudança de como a gente exterioriza a nossa marca, e o grupo gestão passou por isso porque a gente queria alinhar melhor como que a gente é e como a gente se expressa para os nossos clientes externos e também para os nossos parceiros. Para isso, eu vou trazer um pouquinho aqui do que a nossa marca é. Então, a nossa marca é transformadora, mas ela não é impulsiva. Nossa marca é unida, mas não é isolada. Nossa marca é inquieta, mas não é revoltada. Nossa marca é determinada, mas não é mente fechada. Nossa marca é apaixonada, mas não é iludida. Nossa marca é jovem, mas não é incapaz e nem desleixada. Nossa marca é resenha, mas não é desequilibrada. E acho que nessa última frase, resenha e resultado, é uma frase que define super o grupo gestão. E como que a gente tem conseguido adaptar tanto a resenha quanto o resultado para o meio virtual, para o trabalho remoto, e isso sendo muito a nossa cultura. Introduzindo vocês mais um pouquinho na nossa cultura, eu gostaria de trazer os nossos valores. Então, nós temos postura protagonista, nós acreditamos na evolução, nós acreditamos na liberdade, no resultado e em ser um time, que é algo muito importante pra gente e está super presente na nossa cultura. Nós somos agentes de transformação. E agora apresentando um pouquinho sobre tudo isso que eu trouxe de o que é o grupo gestão, caso você não conheça muito bem, agora tendo um pouquinho mais familiaridade com essa marca que a gente gosta tanto e trabalha tanto para que ela continue crescendo, ela continue se estabilizando e mais pessoas consigam ter essa experiência aqui dentro. Como que a gente consegue, ainda assim, nessa realidade que ninguém esperava, eu acho que ninguém esperava, como que a gente tem conseguido trazer essa experiência para os nossos membros e isso não afetar de uma forma tão significativa qual vai ser a jornada deles aqui dentro? Então, gostaria de começar um pouco de como manter tudo isso de forma remota. Dentro do grupo gestão, nós temos vários ritos que são considerados inegociáveis. São os nossos ritos inegociáveis. Para exemplificar melhor o que seriam eles, temos a RG, para quem não sabe, a nossa reunião geral, que acontece todas as sextas-feiras de 4 às 6 da tarde. Temos coworking, seja da empresa toda, seja um coworking de algum núcleo, de alguma área, de algum projeto. Temos também nossas reuniões diárias. Então, cada área dentro do grupo gestão, quais são as nossas áreas, para ficar um pouco mais fácil? Temos a área de inovação, a área de projetos, que tem duas sub-áreas, a de consultores e a de coordenadores. Temos a área de mercado, a área de gestão e, por fim, tem uma reunião diária que seria a da diretoria, que é onde entra nosso presidente e nossos diretores da área de mercado, gestão e projetos. Então, essas seriam as nossas reuniões diárias. São ritos inegociáveis que a gente tem sempre teve, assim, né, antes da pandemia. E como que a gente tem trazido isso nessa realidade? Algo que a gente percebeu, assim, do dia que foram suspensas as aulas, que foi numa quinta-feira, se eu não me lembro, na sexta já não teria a nossa RG, que tem toda semana, então a gente já ficou um pouco preocupado. Nessa sexta-feira não houve aula, não houve a RG em si, e até a gente perceber quanto fazia falta isso, porque era um momento que toda empresa, tipo, sabe que vai acontecer na sexta-feira, lá são feitos repasses estratégicos, algumas pautas, reconhecimento de membros, momentinhos de acolhimento para todo mundo, motivação, reconhecimentos de top consultor, top coordenador. Como que a gente ia conseguir só deixar isso de lado? Tipo,
porque, né, se foi cancelado, a gente não ia conseguir, não tinha pensado ainda de como fazer isso, como transferir isso para o meio virtual, se seria possível, como que a gente ia agir diante dessa situação. E uma semaninha depois, o nosso presidente, o Lucas Cavalcante, chegou e falou: gente, vou apresentar aqui para vocês a nossa primeira reunião geral virtual, conhecida como RGV, que vai ser pelo Zoom. Então a gente começou a tocar uma reunião que tem, na época, né, no início tinha 32 pessoas por meio de uma chamada virtual e conseguir interagir os membros, fazer check-ins, que são momentos de quebra-gelo ali inicial na reunião, para que todo mundo fique climatizado, dê uma animada, energizada no início. Então foi uma primeira experiência com certeza muito diferente do normal, de estar ali perto, todo mundo junto, sentado numa salinha, apertadinho que seja, mas compartilhando do momento, para um momento em que você estaria ali na sua casa, mesmo que pelo celular, pelo computador, também criando essa proximidade e essa troca de informações que é tão importante toda semana, todo final de semana pra gente. Com isso, a gente também foi percebendo que dava para adaptar uma reunião diária, então que seria até com menos pessoas do que a nossa RGV, para o meio virtual. Então começamos a usar Google Hangouts também, caso fosse menor a reunião. O Zoom, que diante das impossibilidades, das notícias que aconteceram, a gente também foi vendo a realidade, se era possível, se não era possível. Então, diante das medidas de segurança que tinham, mas continuamos usando a ferramenta por ela dar a possibilidade de ter mais visão de cada rostinho ali que estava presente. Então, para reuniões maiores, as RGVs, por exemplo, no Zoom, reuniões menores de núcleo diário de projetos, às vezes pelo Google Hangouts também, por conta do tempo, porque no Zoom tinha umas limitações em relação ao tempo, a gente chegou a comprar algumas contas dentro do Zoom para que a gente conseguisse fazer essa extensão no tempo e conseguir tocar melhor as reuniões. E acho que uma que, assim, mais confusa de entender a relação dos nossos coworkings, que também eram ritos inegociáveis, faziam super parte da nossa cultura, então trabalhar junto, mesmo sem conversar, às vezes ali cronometrar, botar um pomodoro para que você seja produtivo, mas ao mesmo tempo estar junto ali da galera. E, assim, acho que é uma das coisas mais legais eu falar que deu super certo. Ainda conseguimos criar momentos de maior integração da empresa com coworkings gerais, então coworking da firma, que acontece toda quarta-feira de manhã, para toda a empresa trabalhar junto. Então, tirar um momento ali, entrar numa sala do Zoom com várias pessoas, a gente quebra as salas em pequenas salas, e nessa sala a gente roda pomodoros. Então, 25 minutos trabalhando, todo mundo focado, para 5 minutinhos, respira, volta 25 minutinhos, para 5 minutinhos e vai fazendo isso pra gente conseguir produzir e ao mesmo tempo ter esse sentimento de união e de estar todo mundo junto, de ser um time, de ser unido. Então tem sido algo também muito positivo. Acho que se você quiser tentar ir na sua empresa, fazer esses momentos que não só de reuniões, mas de trabalho interno e pessoal, produção pessoal, você conseguir estar ali pelo menos sentindo uma proximidade com o seu membro de área, membro de outra área, com membros da empresa como um todo. Acho que deu para entender um pouquinho aí de como que a gente tem adaptado o nosso resultado ao trabalho remoto. Mas eu disse resenha e resultado. Como que a gente pegou essa resenha e tentou também colocar ela dentro desse momento diferenciado. Então, na nossa resenha aí eu acho que também temos alguns exemplos que deram super certo, como por exemplo as famosas lives que têm acontecido, sejam de cantores sertanejos, eletrônico, funk, gospel, assim. O GG tem ecleticidade de gêneros musicais que todo mundo gosta. Você com certeza acha um membro ali que vai gostar do estilo que você gosta. E as lives também têm surgido as mais variadas, de cantores, artistas, pessoas aí querendo ajudar a gente nesse tempo de quarentena, de ficar entretido. Então, o que temos feito também e tem sido super legal para manter esse contato não só na hora do trabalho, no dia a dia, mas também aí no momento extra jornada de trabalho. Então, numa live, a gente normalmente faz assim, tem um celular, uma pessoa que tá com a live ligada,
projetando, seja a tela, alguma coisa do estilo, e as outras pessoas se conectam na mensagem dessa pessoa e todo mundo fica assistindo a live por um celular e curtindo junto. Assim, quem quiser bebe de casa, quem não quiser não bebe, mas todo mundo junto e proporcionando então esses momentos que não são só de trabalho. E assim, acho que é uma representação muito grande da nossa união e do nossa resenha, que assim, com certeza ia fazer muita falta se a gente não tivesse alguma adaptação em relação a isso na nossa cultura. Mas outro ponto que eu posso trazer para vocês são os jogos da firma, que também puxado pelo nosso presidente. Ele começou a trazer uns jogos assim, eu não sei quem conhece Gartic, mas tem alguns variados jogos. Separamos um minutinho, que é na segunda-feira à noite, se eu não me engano, pra entrar todo mundo ali no Zoom, ficar todo mundo junto, unido, curtindo, jogando um jogo, competindo ali, criando um momento também que gera essa integração, gera esse momento, e é muito importante para os membros sentirem que também não estão sozinhos, não é só a produção que importa, não é só a produtividade, ainda mais quando a gente se encontra num momento aí tão delicado e tão incerto de futuro. Acho que é muito legal a gente como empresa estar unido e mostrar isso assim, não só quando estamos um pertinho do outro fisicamente, mas mesmo distantes. Então, os jogos da firma também rolando semanalmente tem trazido esse momento de união. Outra parte, não sei quem sabe, mas no grupo de gestão a gente tem um grupo de pagode chamado Sem Querer. Se você quiser, já segue lá no Instagram, muito famosos, muito bons. E eles começaram a fazer agora live, já teve a primeira live do grupo Sem Querer, é formado por membros do grupo de gestão que curtem aí um pagode, formaram uma banda e agora a gente fica ouvindo eles tocando, assim, uma banda assim, né, gente? É meio... não é nada tão estruturado, mas é muito legal. Eles já fizeram, então, a live deles, entrou todo mundo no Zoom, quem queria ficava lá ouvindo, pedindo música, eles iam tocando as músicas, foi bem divertido também. E eles têm um Instagram, então eles ficam alimentando ali um Instagram todos os dias, que é possível ter algum conteúdo, eles já jogam lá, todo mundo já fica acompanhando, tem sido super divertido também. Agora, levando aí pra esse lado do Instagram, trago uma novidade, eu não sei quem já ouviu falar, mas agora tá rolando um BBB versão GG. Como tem funcionado isso? Nosso núcleo de endomarketing criou um Instagram do BBB GG, GGBBB na real, e ele tem trazido um contexto totalmente imerso numa versão de BBB adaptado para o Instagram. Então tem prova do líder, tem prova do anjo, tem monstro, tem eliminação, paredão, tem tudo que você imaginar numa versão virtual de Instagram. Eles têm trabalhado muito duro nisso e tem sido muito divertido, a empresa toda tem gostado. Ontem mesmo a gente teve uma prova no Gartic, que era a prova do líder e do anjo, para escolher aí quem ia conquistar cada categoria. Foi muito legal e tem sido um momento de muita interação e muita também vulnerabilidade ali. Você também pode criar um personagem, então nada pessoal, mas vou voltar nessa pessoa hoje. E acho que isso traz uma animação muito grande pro dia a dia e esse contato também muito pessoal. Então tem sido super bacana também. Não sei quem conhece também, mas temos um programa assim super institucional chamado GG Fitness. Como que é esse GG Fitness? Ele acontece antes da pandemia, não sei quem conhece. É um grupo no WhatsApp dividido em 2 grandes grupos que fazem competições diárias de quem, somando todo mundo de cada grupo, quem malhou mais durante um período maior de tempo. Eles veem quem ganhou e quem não ganhou. Quem não ganhou normalmente paga um açaí para o grupo que ganhou. Funciona dessa forma, basta fazer um exercício físico no dia de mais de 20 minutos, se eu não me engano. Alguém me fale aí as regras se eu estiver errando, pecando nelas. E é sempre um extra, porque né, se não suficiente, tá aí em vida social, vida profissional, também tá aí na sua saúde física, então fica ajudando aí você a ler, que eu já pensei aqui em outra coisa que a gente tem feito, mas ajudando você aí a se movimentar na época de fora quarentena, mas trouxemos isso pro período de quarentena também. E como tem sido isso? Malhe na sua casa, do jeito que você quiser, dê seu check lá. GG Fitness continua influenciando vidas aí nessa parte de saúde, muito, muito, muito intrínseco na cultura, então bem legal também. Outra coisa que eu já tinha citado ali é em relação aos livros. Um OKR que a gente tem
na nossa estratégia do semestre passado, do bimestre passado, perdão, era pra gente fazer a leitura de um livro. Agora o GG tem uma biblioteca com alguns livros que a gente comprou e que estão disponíveis para os membros lerem, pra gente continuar fazendo essa capacitação, assim, né? Você conseguir tá entendendo melhor outros assuntos, lendo, passando um tempo não só no computador. Então, muito interessante, a gente tem buscado estimular os membros a fazerem isso também, e agora a gente tem essa forma de biblioteca do GG. Segundo ponto que eu queria trazer aqui para vocês hoje seria a parte de experiência do membro. Citei um pouquinho lá, né, anteriormente, como que a gente consegue não prejudicar a experiência do membro na jornada que ele passa do grupo de gestão, sendo esse um momento atual na jornada dele. Tem sido uma preocupação, acho que muito grande, tanto da diretoria como da área de gestão no Cloud Marketing. É uma coisa que eu acho que eu, como gestão, acordo pensando, durmo pensando, tenho ideias, fico preocupada, fico motivada a tentar melhorar e fazer com que as pessoas tenham a melhor experiência possível dentro do grupo de gestão, porque, assim, é tudo sobre pessoas. Se não fosse, não faria sentido. Somos empresa júnior e queremos, tipo, formar jovens empreendedores, agentes de transformação. Então, se esse é nosso propósito como empresa, como que a gente consegue transformar e trazer isso para a nossa real atuação? Então, o que eu venho falar um pouquinho para vocês é em relação à nossa jornada do membro. Acho que algo que a gente preza muito é pela capacitação do membro. Então, buscando aí treinamentos, a gente tem visto uma nova oportunidade muito grande que a gente talvez nunca tenha se atentado tanto. O grupo de gestão sempre teve um orçamento disponível para cursos online que as pessoas não davam muito valor, e que hoje tem sido algo muito positivo a gente ver as pessoas fazendo e se capacitando, mesmo que de casa, mesmo que não seja um assunto tão assim inerente ao trabalho que ela vai realmente executar, mas ela se capacitar e ter essa formação. Tem sido muito legal a gente achar novos cursos, novos treinamentos, novos workshops, tudo nesse meio virtual, e todo mundo conseguir participar por meio dele. Todos os membros do grupo de gestão hoje têm acesso à internet de suas casas, então isso é um ponto assim muito importante, né? Porque às vezes se não tivesse, não seria possível a gente ter esses momentos de capacitação de toda a empresa, mas como todo mundo tem, a gente tem conseguido pesquisar, dar treinamentos para os membros, sejam de investimentos, que estamos no momento aí que seria talvez propício, seja inteligência emocional, para como você conseguir agir nesses momentos de crise, de instabilidade, de ansiedade, né? Então, tem vários, assim, estilos, tanto de hard skills, soft skills, que a gente tem buscado trazer e dar a possibilidade dos membros continuarem se capacitando. Porque antes da pandemia, a gente tinha também os treinamentos, normalmente eles eram presenciais, sejam de Excel, enfim, e a gente disponibilizava para um número mais limitado de membros devido ao orçamento também. Às vezes os cursos não eram tão acessíveis, mas agora eu acho que tem conseguido ser muito mais acessível para todas as pessoas. Então, você conseguir, mesmo que não seja no mesmo momento, todo mundo fazendo ao mesmo tempo, você consegue ali comprar um curso online, seja da Udemy, seja da USP, FGV, e você sentar e fazer o seu curso ali no momento que você tiver para ter esse momento de capacitação. Então, isso tem sido um ponto positivo da gente ter descoberto uma nova área aí de capacitação que antes a gente não tinha explorado muito, e isso influencia bastante na jornada do membro. Então, tem sido algo que a gente tem pensado bastante em relação ao treinamento e capacitação. Agora, em cada área, outra preocupação nossa é em relação à motivação. Vou explicar um pouquinho depois como a gente tem levado isso, quais são as áreas que a gente entende, mas gostaria de mostrar um pouquinho em relação à experiência do membro no processo de recrutamento. Para quem não sabe, o processo de recrutamento ele é contido parte onde você é um candidato, onde você começa a ser um trainee. Então, já rodamos todo o ciclo 1 e 2, que seria essa parte onde você é um candidato do processo de recrutamento. Conseguimos recolher um NPS bem positivo, promotor do nosso processo de recrutamento. Foi muito positivo, porque antes a gente já tinha tudo estruturado para rodar sem nenhuma dessas peculiaridades, e a gente se viu numa situação de readaptação de todo o cronograma, de todas as atividades,
para uma plataforma totalmente virtual. E assim rodou, a gente acabou que só atrasou um dia no cronograma do que estava previsto, que antes a gente achou que ia ficar muito debilitado, mas na verdade deu super certo, as pessoas curtiram bastante, a gente conseguiu criar esses momentos de integração, mesmo que sem conhecer a pessoa ali, de uma entrevista ou de uma dinâmica em grupo, conseguimos avaliar. Isso foi muito positivo e ter esse retorno, esse feedback das pessoas que participaram também, promovendo o nosso processo de recrutamento dessa forma, foi muito legal, porque foi a nossa primeira vez, mas mesmo sendo a primeira vez, deu super certo e quem sabe até numas próximas vezes não seria rodado assim, né? Então a gente conseguiu manter a experiência do membro, tanto o membro que talvez não estaria entrando, né? Não seria o momento ideal para ele estar entrando, mas a gente conseguiu fazer com que ele passasse pela melhor experiência possível de um processo de recrutamento. E que isso pra gente é incrível, porque nós, como membros do grupo de gestão, a gente quer realmente contribuir aí para jornada de todo mundo, jornada profissional, de todo mundo, mesmo que não esteja de fato presente como membro efetivo. E sem contar com as pessoas que fizeram o processo de recrutamento como um todo. Todo mundo, antes, né, desse momento, montaram todas as dinâmicas, quais seriam os critérios de avaliação, e todo mundo conseguiu, mesmo assim, ter essa experiência de avaliar, de olhar os critérios, de ver se estava de acordo, então ter essa análise crítica, ter essa percepção também de dar um feedback, então todos os feedbacks foram rodados para quem passou, para quem não passou. Isso foi muito positivo, a gente conseguiu coletar todos os insumos e foi um aprendizado muito grande pra gente também. E agora, falando um pouquinho da experiência dos trainees. Acreditamos, assim, que a integração dos trainees dentro da empresa é um momento muito importante, porque é aquele primeiro contato, é aquele momento ainda de um pouco de distanciamento, de estranheza que tem pela essa nova situação, essa nova dimensão que cria, né, de entrada. E é uma das preocupações de gestão, assim, principais, que a gente fica, meu Deus, como que a gente vai fazer para que eles se sintam em casa, sintam que a gente realmente está querendo acolher. E acho que nossos primeiros projetos antes seriam empreender com pouco, que quem não conhece era aquele transformar R$5 em R$2.000 em uma semana que seja. A gente adaptou para uma realidade diferente, para um output que a gente queria de integração. Então eles fizeram um diagnóstico de área, já tiveram um primeiro contato muito assim próximo com não só as pessoas que estão acompanhando o trainee, mas também com todo mundo da empresa, que às vezes não tem esse momento de troca, então a gente criou, fomentou esses momentos para que todo mundo conseguisse olhar aqueles rostinhos novos e já começar a criar essa identificação, que muitas vezes, por não ser fisicamente possível, fica um pouco mais diferente, às vezes você nem sabe quem são as pessoas, porque são muitas pessoas novas. Agora a gente tem 57 pessoas na empresa com a entrada dos 22 trainees, e eu acho que cada vez mais eles têm conseguido entender que eles, tipo, de fato fazem parte do grupo de gestão, que a gente está muito aberto, e isso não tem atrapalhado muito a experiência deles dentro da empresa em si. Então a jornada do membro, ela tem sido repensada em cada um dos momentos de entrada, de capacitação, de finalização. Então cada pessoa que está em cada área, se ela tá legal, se ela tá curtindo, e como a gente pode fazer para melhorar a experiência dela. E aí eu venho trazer para vocês como que a gente tem entendido, como cada área está se sentindo, como cada área está motivada, como cada área tem assim, trabalhado nesse momento de adversidade. Então aí, quais áreas que a gente consegue identificar e qual é a forma, método que a gente utiliza para fazer essa melhor extração dos insumos. Uma coisa que a gente tem percebido muito, eu pessoalmente, é que a gente escuta muitas coisas, as pessoas conversam muito, as pessoas falam, elas falam como se sentem, mas a gente não consegue fazer muitas coisas só com a fala das pessoas, e por isso a gente criou métodos de conseguir fazer a extração quantitativa de como as pessoas têm se sentido. A gente roda na empresa 2 tipos de questionário que fazem essa coleta de insumos. Tem o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. Ele é rodado bimestralmente para fazer essa coleta de como a pessoa está se sentindo. Vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouquinho. E a PCO, que é a Pesquisa de Clima Organizacional, ela roda semestralmente para saber como que foi o clima organizacional desse ciclo de 6 meses. Vou trazer mais em específico o FIB, que a gente chama dessa forma. Ele tange várias áreas, várias atmosferas da vida, então
Temos a esfera de como você se sente em relação ao seu trabalho, então se você acha que o seu trabalho vale a pena, se ele tem sido aplicado, se você tem sido motivado a fazer o seu trabalho, se você gosta do que você faz. Tem em relação a como você se sente na empresa, então como que é a sua relação com os membros, se você sente que você pode ser você mesmo dentro da empresa. Em relação a decisões mais estratégicas em diretoria, tomadas de decisão, então tem essa esfera também. Tem a esfera de trabalho e vida geral, então não só no GG, mas como você se sente na sua vida e com o GG, o equilíbrio da sua vida com o seu trabalho, sua felicidade, se você tem sido motivado, se você se sente frustrado. Então essa é uma coleta de insumos que a gente tem muito ampla, mas que traz muitos insumos super importantes pra gente ver se tem sido positivo algumas medidas, algumas ações de motivação, de reconhecimento, se isso tem feito efeito, se precisam ter mais para as pessoas conseguirem continuar se sentindo estimuladas a estar trabalhando, a estar ali presentes e felizes no que estão fazendo. Então, esses insumos são, assim, muito bons pra gente, até para direcionar também, quem sabe, treinamentos, capacitações, então, de organização pessoal, para ir gerenciar seu tempo, equilibrar sua rotina entre coisas pessoais, coisas do grupo de gestão, coisas de seus amigos, familiares, enfim. É um insumo muito importante pra gente. A gente consegue tirar uma gama de informações e a partir dela fazer de fato com que as pessoas se sintam melhores dentro da empresa. Bom, gente, gostaria de agradecer a quem assistiu até aqui e conseguiu absorver um pouquinho do que eu aprendi e do que eu consegui passar para vocês em relação a esse tema de cultura em tempos remotos, trazendo para a realidade do grupo gestão. Acho que é muito importante lembrar que, foi uma jornada muito grande até a gente conseguir consolidar esse sentimento tão forte e uma cultura tão presente no nosso dia a dia, com esse sentimento de time, de união. A gente está sempre muito disposto a ajudar vocês. Caso tenha ficado alguma dúvida, não tenha ficado claro, você tem alguma outra pergunta que não foi respondida aqui nesse vídeo, podem me procurar, por favor, me procurem, pode ser no WhatsApp, no Instagram, vou pedir para deixarem por aqui também, caso vocês precisem. É muito importante, acho que a permanência e essa fomentação da cultura, é muito difícil alterar uma cultura, a gente tem encontrado algumas barreiras em relação à introdução de alguns hábitos na nossa cultura, seja a cultura de feedback, mas é algo muito importante que a gente considera como, assim, essencial para a nossa empresa existir hoje. Então, o grupo de gestão não é simplesmente o que é só pela nossa produtividade, pelo nosso resultado. A gente acredita realmente no que a gente faz e a gente tem muito amor por tudo que a gente faz e por quem tá à nossa volta enquanto a gente está fazendo. Então, muito obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo pra vocês. Qualquer coisa, falem comigo. Tchau, tchau.